Bom, uma alegria muito grande, um privilégio estar aqui nesse bate-papo com meu amigo, parceiro e eterno goleiro Doni. Prazer é meu, doutor, como sempre. Muito feliz por esse dia, esse começo, né? Começo. Podcast, nosso marketing muito bem pensado. É um prazer grandíssimo iniciar esse trabalho, iniciar esse bate-papo, transmitir para aqueles que gostam da gente, que gostam do nosso trabalho, exato, um pouco da nossa vida. Prazer é meu, muitos anos, nos conhecemos. Aliás, tem uma coisa interessante, Doni. Em Ribeirão Preto, isso lá para 2000, um pouco antes de 2000, um pouco antes. Eu tinha uma pizzaria em Ribeirão que eu gostava muito, que era a minha favorita, na Zil Totó. Sim. Na Marechal. Adorava aquela pizzaria. Não, em 2000, foi 2000. E quando eu olho assim, você tá no cantinho, eu falei, poxa, olha lá, o goleiro de Ribeirão, do Botafogo, o Doni, que coisa incrível. Eu sempre fui muito acanhado, né? E aí eu fiquei meio sem jeito de ir lá. Ô, Doni, você tá bom? Tudo bem? Me apresentar e tal. Como um botafoguense roxo, como eu era. E o tempo vai passando, a gente vai tendo menos amor à camisa, né? Mesmo porque eu morei muito tempo fora do Brasil, então sim. Eu acabei desvinculando um pouco daquela que todos os nossos amigos viveram em Ribeirão Preto. Aquela coisa de Botafogo, e toda quarta, todo domingo. Época boa. Época boa. Época do Botafogo, mas foi em 2001. 2001. Porque 2000 eu acho que eu não tinha dinheiro suficiente para pagar um jantar lá. Né? A verdade é mais ou menos isso. 2001, acho que foi quando eu frequentei bem ali, começo de 2001. Já estava namorando com a minha atual esposa e foi ali que eu ia bastante com ela. Nós gostávamos ali. Então, com certeza, nos encontramos ali, que tecnicamente, chegou um momento que eu ganhei um pouquinho a mais, né? Consegui pagar a conta. Não é o teu caso, né? Você já nasceu nessa pizzaria, né? Até parece. Não, mas muito legal de saber, enfim. Não, e quem diria, né? Passados 20 anos, apesar de você não ser ribeirão pretano, sim, mas você incorporou Ribeirão Preto e todo mundo te incorporou. Quer dizer, a cidade te abraçou, te incorporou e todo mundo acha que você é ribeirão pretano. E que eu acho que é interessante contar um pouco dessa história sua, que até eu fiquei surpreso, falo, eu sou sócio dele, convivo com ele, a gente convive, né, quase 24 horas juntos. E não sabia dessa história de vida sua. Como que você chegou, de onde você veio e o que você passou até você chegar onde chegou. Nós vamos ter que precisar de vários podcasts. Mas tudo bem, vamos embora. Mas vamos falar de Ribeirão Preto. Como você falou, eu adotei a cidade. Mas vamos saber antes, eu quero saber antes. E aí? Vou saber antes. Eu adotei a cidade. O pessoal aqui quer saber de onde você é. Você veio de onde? Qual que é a sua origem? Na verdade, eu sou a família do meu pai e da minha mãe, de divisa do Mato Grosso, Nova Canaã Paulista, uma cidade bem pequenininha que eu acabei morando 2 anos da minha vida lá, dos 13 aos 15 anos, né? Mas eu nasci em Jundiaí, criado em Várzea Paulista. Na época, não tinha hospital em Várzea Paulista, que tecnicamente Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. Coisa. É tudo junto, vamos dizer assim. Que também, grafite também tem mais ou menos um atacante, enfim. Um abraço pro grafite, centroavante, que também tem o mesmo percurso que eu, assim. Então, assim, morando em Várzea Paulista, nascido em Jundiaí. Fiquei lá até os meus 13 anos, quando eu voltei, meu pai voltou, né? Mas até então, futebol não fazia parte da sua vida? Não, eu sempre joguei futebol, né? Sempre joguei, enfim, tentei ser goleiro sempre... Tentei ser atacante sempre, mas me jogavam sempre pro gol. Mas eu, desde os 7 anos, já... Né? Tem história boa sobre atacante também. Doni atacante, peraí que... Muito bom, muita coisa. E aí? Enfim, perderam um talento, né? Mas que nada, 7 anos eu já comecei futebol de salão e joguei um pouco de tudo, na verdade. Eu joguei campeonato de basquete, de vôlei, handball, então era um pouco atleta em tudo já desde pequeno. Mas você tinha essa altura, quer dizer, desde os seus 12, 13, falar, poxa, vai ser um menino alto. Essa altura, girafão não, mas tudo bem, ok, doutor. Mas sempre fui mais alto, né? Apesar que vôlei eu tenho uma história boa. Fomos vice-campeão de Várzea Paulista. Na época eu
era levantador do time, mas eu era nascido em 1979. Aliás, 89. Ixi, é ruim. 79. É ruim. E o time todo era 77. Então eu era bem mais jovem, mas já jogava. Mas destacava pela altura. Se destacava sempre pela altura, enfim. Sempre fui um dos mais altos da classe na escola, do time e tudo mais. Então sempre fui destacando ali já como goleiro. Mas fui levar a sério mesmo com 15 anos, que eu voltei lá de Nova Canaã Paulista para Jundiaí, onde eu comecei a minha carreira. Mas, na verdade, voltando atrás, eu sou nascido em Jundiaí. Tá? A família da minha mãe moram todos lá até hoje. O pessoal a família do meu pai tem alguns em Jundiaí, mas a maioria está em Nova Canaã Paulista. E Ribeirão Preto acabou sendo uma cidade que eu adotei, nasceu meus 3 filhos, acabei fazendo a minha vida financeira de investimentos lá também. Enfim, acabei adotando a cidade, cheguei em Ribeirão Preto com 18 anos, então peguei 3 anos e meio de Ribeirão Preto, uma idade bacana, jovem. Mas quando você chegou em Ribeirão, você já foi morar no estado de Santa Cruz? Morei no estado de Santa Cruz, eterno estado de Santa Cruz. Então. Dormitórios lá do estádio, conheci bem também. Onde você conhece bem. Conheço. Pela uma história que talvez muita gente não sabe. Conta um pouco de Olé Brasil para nós também, porque só eu tô falando aqui. História boa. Não, mas é que eu acho que as nossas vidas se cruzaram, elas foram se cruzando, sim, né? Até a gente tomar o mesmo rumo. Sim, tá aqui junto. Que aqui culminou na D32. Mas o legal do Botafogo, além de ser torcedor, conta um pouco o que você teve com o Botafogo. Foi interessante. Aliás, é uma coisa interessante, Doni, porque eu nunca tive história nenhuma com futebol, a não ser a paixão pelo futebol. Sim. Sempre, desde moleque e tudo. Meu pai nunca foi muito fã de futebol. Mas voltando um pouquinho, desde moleque, um pouco da história, que é muito importante muita gente saber disso. Você tem um lado familiar muito forte no business, um lado muito vencedor, um lado de altos e baixos. Mas é bacana, acho que você deveria falar um pouquinho disso aí antes de entrar no mundo do futebol, onde nós começamos a nos cruzar. É verdade, essa é uma boa. A gente vem de uma família de agricultores, nós éramos fabricantes de máquinas e implementos agrícolas. Começou com meu avô, e isso já no começo do século passado, e ele era um professor pardal. Ele gostava de inventar as coisas e tal, inventar maquinário e tudo. E de Morro Agudo, ali do lado de Ribeirão. Morro Agudo. Meu pai é nascido em Morro Agudo, inclusive, meu avô também, que é muito próximo a Ribeirão. E aí, um dia, um dos fazendeiros da família Junqueira, que você conhece bem. Sim, conheço. Inclusive Paulinho. Paulinho, nosso grande amigo. Inclusive, tiozão seu, Paulinho. E aí chamou o meu avô porque ele estava com um problema na parte elétrica, lá na fazenda dele, na sede. E aí meu avô foi lá, acabou criando um reatorzinho para ele, criou uma mini usina elétrica, e ele adorou. Meu avô falou, pô, mas esse senhor é um gênio e tudo. E aí começou a fazer máquinas e implementos agrícolas, coisa que era para debulhar milho, por exemplo, que debulhava-se milho na mão. E aí meu avô criou um debulhador, a correia, né? Foi uma coisa bem interessante isso aí. E com isso se deu-se o início da Companhia Penha de Máquinas Agrícolas, que na década de 70 colheu os equipamentos da Companhia Penha, foram responsáveis pela colheita de quase 80% da safra nacional de grãos. Ou seja, foi uma empresa muito sólida. Realmente um fenômeno. Muito sólida, mas em decorrência de altos e baixos da economia brasileira, né, em função de planos que vêm, planos da economia que vão e voltam, ministros que entram e saem, a companhia passou por grandes dificuldades, então ela sofreu um impacto muito grande. Mas voltando ao seu avô, ele criava uns brinquedinhos, que eu já vi falar, que é bem famoso. Aí foi meu pai. Aí foi seu pai? Aí foi meu pai, passando de pai para filho. Que legal. E aí meu pai, que era fissurado por causa de máquina, meu pai com 17 anos de idade, ele pilotava avião, porque ele era maluco por causa de avião, maluco por causa de máquina e tudo. E aí ele criou um barco anfíbio que andava na água e na terra, chamado Hovercraft. E aí você já viu, né? Então eu crescendo com essa metamorfose aí, entre meu avô muito rural e meu pai muito urbano,
Então a gente cresceu nessa loucura toda aí. Mas sempre apaixonado por futebol, desde moleque. Como meu pai, conforme eu havia te falado, não gostava muito de futebol, tinha um grande amigo nosso, que era o Roberto Dors, que infelizmente já faleceu, e ele me chamava de Búfalo. Búfalo era um búfalo pequenininho, era marrento, gordinho assim. E aí ele falou, vou levar o Búfalo lá no jogo. Esse apelido nós vamos anotar. Tá gravando o apelido? Búfalo, tá, Búfalo. Obrigado. E meu tio chama de Búfalo também. Esse Aliás, apelido... eu tenho outros nicknames, outros apelidos. Parmalat é outro deles também. Show. Porque eu amo leite. Ainda bem que tá gravando, ok. Tá tudo gravado, hein? E aí, eu comecei a frequentar o estado de Santa Cruz e imediatamente me tornei botafoguense. Foi de imediato, foi assim, paixão. Né? E a gente não escolhe o time que a gente torce. Com certeza. Acontece, vem pra gente isso aí. E eu comecei a me apaixonar pelo Botafogo, pronto, virei um botafoguense nato. E fui seguindo, sempre muito apaixonado pelo esporte, como eu fui. Né? E passados isso aí, eu era moleque, 10 anos, quando eu tive meus 40 anos de idade, 42 anos de idade, eu fui ter o privilégio de fazer parte de um projeto no qual você conhece muito bem, Sim. Que é o Olé Brasil Futebol Clube. Aí é uma outra história, um outro capítulo muito interessante. Outro dia. Fica para um outro dia. E foi logo após isso que nós realmente nos encontramos e tudo mais, para falar de business pela primeira vez. Para falar de negócio pela primeira vez. Mas o legal da gente ouvir, né, apesar de hoje nós sermos sócios e convivemos aí muito tempo, que cada vez que vai entrando você vai pegando assuntos novos. Né? E eu fico muito feliz. Acho que nós vamos chegar, talvez mais à frente, a falar da nossa empresa, mas tudo que você viveu, desde o seu avô, do seu pai, essa diversidade dos negócios, sem dúvida, vem a somar hoje. Que não, vem muito. Acho que é muito importante. É experiência, né? Sem dúvida nenhuma. Vivida. E não contada e não lida. Como eu vem desde os meus avós, que tinham mercados, os dois, tinha bares. Meu avô tinha bar, o outro tinha mercado, enfim, dos dois lados da família. Depois minha tia loja de roupa, meu pai teve padaria. Aliás, tem algumas interessantes de padaria. A padaria nós chega um pouquinho lá, né? tem cada joia. Aí até eu ganhei apelido. Tem lá em Nova Grande Paulista, você chegar o dono e ninguém conhece. Falar o padeiro, todo mundo conhece. Meu pai montou uma padaria lá e me apelidaram rapidinho de padeiro, né? Então, enfim. Quem que entregava os pães? Então, tem umas histórias engraçadas aí. Eu comecei ali com 13 anos a ajudar o meu pai, enfim, desde fazer balcão, pão, enfim. Aliás, e cão... Putz. Cão é um fenômeno. E tem essa história de entregar pão que é interessante. Meu pai, enfim, dentro de ajudar tudo aquilo, inventou a entrega. Entrega numa cidade, Nova Grande Paulista é uma cidade muito pequena. E comecei a entregar pão. E meu pai inventou essa história bem no mês de julho, né? Apesar de lá ser muito quente, teve 1 ou 2 semaninhas que faz um frio, ainda mais 5h30 da manhã. E ele colocou para entregar pão. Durou uma semana, doutor. Não tinha jeito. Legal, pô, bolei umas outras ideias pro meu pai e tudo mais. Para variar, bolou outras ideias. Porque não deu muito certo. Porque Aliás, foi goleiro por acidente, viu? Daí eu comecei a entregar pão, mas tá muito frio, 5h30 da manhã. Durou uma semana. Deixava 2, 3 casas, eu deixava o pão e o leite, tinha que sair correndo, cachorro atrás. não deu muito certo. E daí ali eu falei, pai, eu prefiro ir pra roça, né? Porque lá é uma cidade agrícola. Enfim, meus tios lá na época, sempre é uma região de café e gado. Daí eu falei, não, eu vou arrancar feijão. Falei, pai, eu vou arrancar feijão que vai me dar mais dinheiro, porque aqui você já ganha. Então, se você pagar um menino aí no feijão, eu vou ganhar mais. Enfim, durou uma madrugada. Eu nem levantei. Falei, pai, não dá certo, não. Eu aceito voltar a entregar pão, enfim. Daí foi aquela... Comecei a negociar com ele, no final não fiz nenhum. Carreira curta, então. Carreira curtíssima, não deu certo. Voltei pro balcão da padaria. Muito bom. Mas uma família também, sempre, desde pequeno. Muita gente fala, você foi um goleiro, um atleta profissional e nem parou de jogar. Não, antes de eu parar eu já tinha negócios, porque eu convivi sempre também dentro da minha família. Como eu falei, minha mãe teve loja de roupa, teve restaurante, meu pai teve padaria, enfim. E que
por incrível que pareça, é uma coisa que dá um embasamento muito grande até hoje. Quer dizer, a gente fala conta de padaria, né? Deixa eu fazer uma conta de padaria, igual pega um papel de padaria lá e vai. E por incrível que pareça, doutor, o que eu tenho aprendido com você sobre fazer essa conta de padaria, porque eu sou um cara mais moderno, né, Hirosan? Então eu uso o HP12C. Né? Segundo o meu guru matemático, o Werner Macedo, fala. É novidade. Nunca ouviu falar, pô, não tem. Como que carrega isso aqui? Não carrega, é pilha. É bateria, né? E aí eu no HP12C, os dois batendo papo, conversando e tudo, sobre empreendimentos e valores e tal, e negócio. E eu lá, o Werner falando, poxa, ô Doni, isso aqui, para calcular o valor isso e tal. Eu puxando minha calculadora, HP12C, ligando ela, e o Doni com papel de padaria fazendo, foi muito mais rápido do que eu. Né? Tudo isso é experiência vivida. Tinha um iPad por baixo. Brincadeira. Não tinha iPad por baixo. Não, acho porque a sua rapidez no pensamento e quer dizer, você tem tanta coisa, tantas qualidades que eu acho que a vida te deu com essa vivência de infância, dos pais e de diversos segmentos que vocês trabalharam e tudo. Isso aí acho que contribuiu muito para fazer com que você tivesse sucesso, não só hoje na D32, mas em tudo que você fez. Porque, peraí, D32 é uma história recente. Sim. Só que antes disso a gente tem o empreendedor de dinossauros no Brasil. Quer dizer, essa aí... Dinossauro. Então. É uma época que quase foi avestruz também. Essa é uma história muito interessante também. Interessante, mas eu acho que, assim, como eu falei de você ser criado lá dentro, e eu também, eu acho que hoje com nossos filhos, desde pequeno, eu e minha esposa já dia a dia fazendo, ensinando o valor do dinheiro, o valor de fazer uma conta, o que entender, o que não entender, o que é o presente, o que é o futuro. O que é ter limite. O que é ter limite em parte financeira. Acho que é super importante, porque eu vejo você, aqui nós conversando, eu vejo a minha vida, que eu estava ali dentro, quando você atinge uma maturidade. Maturidade, obrigado. Você está muito mais bem preparado do que uma pessoa que cai do dia para a noite um assunto comercial, um assunto de investimento. Então, assim, eu sou muito feliz, muito grato por tudo que aconteceu e, queira ou não, você também passou por isso na sua infância. Eu passei bastante também. por isso, então, sim. E eu acho legal eu acho que fazer uma analogia e depois de todo... Isso aí a gente está batendo papo sem falar absolutamente nada da sua carreira como atleta profissional. Porque só aí daria um filme, né? Da onde você veio, das condições das quais você foi criada e tudo mais, para atingir onde você atingiu, chegar onde você chegou, é louvável, é admirável. Só não pode colocar meu filho para fazer o roteiro, senão ele já coloca... Meu pai tomou o gol do Cristiano Ronaldo em Champions, o primeiro, o segundo, 10. Então, assim, nesse filme aí você não convida o Nico. Deixa o Nico, ele fica para fora nesse aí. Porque filho que faz bullying com o pai. Mas fazendo uma analogia à sua carreira profissional e ao que eu vivi como filho de empresário e tudo mais, eu lembro, aliás, eu cresci e aprendi muito mais com os insucessos do que com o sucesso. Com certeza. Com os tombos, com as falhas, que eu acho que isso faz com que a gente aprenda bastante. Quando você leva um tombo, você levanta e fala, meu Deus do céu, peraí, deixa eu chacoalhar a poeira aqui e vamos seguir reto e vamos trilhar esse caminho. Eu não vou cair nesse mesmo buraco. Isso. Posso cair num buraco diferente, mas que eu vou evitar e vou aprender nos próximos passos, eu vou. Né? Então, acho que deve ter sido muito isso aí, a sua carreira profissional também como jogador. Me ajudou muito. Acho que ajudou e me preparou para a vida. Eu acho que todos nós, todos 100%, vai ter momentos felizes, momentos tristes, momentos de sucesso e de insucesso. Acho que o segredo do negócio, do business, é você estar preparado para a hora que você tomar um tombo. Então, você tem que estar trabalhando dia a dia para você, a hora que vir o tombo, levantar muito rápido. Então, acho que esse é o segredo. Acho que isso passado, o futebol, o lado família, me ensinou muito. Acho que me ensinou bastante isso. A partir do momento que esse dia vai chegar e chega para todos, você tem que estar mentalmente muito preparado para levantar o quanto antes. Então, acho que isso sim, a vida te mostra e nós temos que ser inteligentes para perceber o quanto antes. Então, assim,
passou, aconteceu comigo, tive momentos dentro do futebol de alegria, momentos de tristeza, muitas derrotas, muitos gols, a posição já começa por aí que é meio ingrata. Né? Sem dúvida. Ganhou, raramente o goleiro teve alguma participação falhou, direta. Frangueiro, com o pé dele, tal. Então, assim, eu me preparei sempre. O time ganhou, nossa, é excepcional. O time ganhou. Eu sei que eu faço parte, mas o time ganhou. O time perdeu, eu sou o primeiro a dar o rosto, né? Ser o primeiro a estar na frente que assumir a derrota referente a uma torcida, uma comissão técnica. Eu sempre fiz muito isso. Quando ganhava um jogo, uma alegria, deixa todo mundo curtir. Quando perdia, eu era o primeiro a estar ali na frente para dar a cara para bater, porque a minha personalidade me levava a isso. Eu vou ficar firme, vou ficar forte, sempre, sempre, desde criança. A partir do primeiro tombo que cair, eu vou ser o primeiro a dar a mão, levantar e vou ficar na frente. Perfeito. Então, acho que isso é super importante para a vida toda. E eu tive esse lado muito bom dentro da minha personalidade, esse lado muito bom dentro do esporte, que foi viver em grupo, viver olhando para o lado, trabalho um companheiro. em equipe. Isso. Um que precisa mais que o outro, um que teve problema em casa, o outro que está tendo problema na cidade. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de estar sempre ali devido... acredito muito na minha infância. Meu pai ele trabalhava na roça, ele mudou para Jundiaí na época, Várzea Paulista, virou metalúrgico, vivia de aluguel. Então, assim, eu convivi muito a minha infância. A nossa origem é a mesma, porque meu avô veio da roça. E foi na roça que ele se fez. Entendeu? Só que mecanizando a agricultura. Sim. E meu pai no lado metalúrgico por muitos anos, então eu convivi muito com pessoas necessitadas. Participei muito da igreja, que meus pais são religiosos. Fundamental, então, estava todo santo Aliás, dia na fundamental igreja. para o sucesso de qualquer pessoa, né? Acho que é uma balança. Nós temos... É o tripé, né? Que é a família, a religião e o trabalho. Acho que isso então, aí é um tripé que sustenta. Temos que cuidar de todos os lados, é claro. Todos nós já passamos vários momentos, juventude, de momentos que você faria menos, né? Do que fazemos hoje. Mas hoje, nós, não só eu como você, como o Werner, nosso outro sócio da empresa, procuramos sempre estar dentro de uma balança. Não podemos trabalhar muito, não podemos divertir muito, mas temos que ter um pouco de tudo. Sem dúvida. Porque isso é o sucesso de qualquer um. Tem que estar sempre todo mundo pensando. Tenho que trabalhar, seriedade, mas eu tenho que ter os amigos, eu tenho que ter a família, eu tenho que ter um momento de descanso. Então, isso é fundamental. Senão a balança pende para um lado. E ela não pode pender para lado nenhum. Jamais. Ela tem que ser sempre muito equilibrada. Jamais. É igual uma gangorra. Então, de um lado você tem o trabalho, do outro lado você tem a família. Quer dizer, ela tá sempre tá muito equilibrada. Os amigos, a gente tem que saber equilibrar bastante. Ainda mais a gente que mora aqui fora, mora no exterior, eu acho que é até um agravante, porque todos os nossos familiares moram distante. Estão distante. Então, você imagina. Para nós é uma carga ainda maior. Crescer e viver e criando os nossos filhos longe dos avós, dos tios, dos primos e tudo. Então, a gente tem que suprir essa necessidade também. Sem dúvida. Dentro de casa. Sim. Então, é o que você falou, é uma coisa bem balanceada mesmo. Mas vamos falar, hoje D32, uma sociedade de 3. Que é o tripé. Interessante, mas já era para nós ter sido sócio antes, né? História muito boa. História boa. Eu vou deixar você contar, porque você que saiu daqui para ir para o Brasil, né? Nos encontrar, mas era para ter sido sócio antes. Aliás, isso foi em 2012, se não me engano. 2010? 2012. 2013. 2013. Foi antes da 2012 Copa. foi o último ano que eu 2013. Eu atuei como jogador aí. Foi, 2013. E o Olé Brasil passando por uma metamorfose, uma transformação e tudo. E a gente foi, através de um parceiro, um amigo, foi falar contigo e com o seu outro parceiro que atuava no futebol para que a gente assumisse aquele projeto lá de Ribeirão Preto. Projeto super interessante que a gente vai falar mais depois com
Inclusive, o meu parceiro, que era sócio na época, até interessante falar isso, Ricardo Sarti. Isso, Sarti. Nós tínhamos um escritório de agenciamento de atletas juntos. Exato. Comecei com ele. Aliás, um escritório bem sucedido, né? Sim, depois disso eu cansei um pouquinho, né? E saí um pouco do meio. Hoje o Ricardo continua, o meu irmão também está atuando como empresário. Mas na época eu tinha um complexo, que várias pessoas conhecem Ribeirão Preto, com a academia, enfim, tinha a história... Que, aliás, levou a Roma para Ribeirão Preto. Sim. Imagina. Nós conseguimos ali, através dos 6 anos que eu tive jogando com a Roma, levar o nome da Roma para o Brasil. Levamos diretores para o Brasil, fizemos pontes de colocar atletas no Roma. Enfim, foi um trabalho bem bacana naquele período. E aí a gente ia unir as coisas. Unir o nome, a carreira, o sucesso, o empreendedorismo seu, a experiência do site, que era a colocação de jogadores e tudo, com esse projeto que era um projeto de formação. Projeto de formação profissional. E foi onde você conheceu muito a China, né? Foi onde eu tive um contato muito grande desde 2008. Todos os anos eu ia 2 vezes para a China, porque a gente fez um projeto... Aliás, o maior projeto de formação de jogadores entre Brasil e China aconteceu lá em Ribeirão Preto. Com essa parceria com a China. China que eu, assim, no começo, fui algumas vezes, no começo eu achava que era spa, né? As primeiras vezes que eu fui, eu conhecia ninguém lá. Emagrecia muito, era 10 dias, era 4, 5 quilos. Você comia o quê? Ave Maria. Na verdade, assim, a gente tomava uma cervejinha antes, né? Para não perguntar realmente o que servia. Mas, assim, a última vez que eu fui, eu já fui com um amigo, um parceiro hoje nosso, da D2, com o Ivan. Ele morou lá, ele toma conta da nossa toda importação e do nosso material de construção, enfim. E fui com o Ivan, daí foi fácil, demorou 2 anos. Tranquilo, né? Eu comia macarrão de manhã, macarrão no almoço, café da manhã, na janta era só macarrão. E aquelas comidas lá? Você conseguiu ir numa feira livre na China ou não? Eu fui, tinha uns espetinhos lá de escorpião, meu Deus do céu. Até bonitinho, né? Tinha mesmo. Aí eu comi um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Mas não escorpião, claro. Acho que não. Porque, enfim, fazia alguns almoços com o pessoal da fábrica, enfim, que nós... Uma hora vamos falar da minha empresa de dinossauros, parque de diversão no Brasil, mas eu importava dinossauros desde antes de parar, né? Iniciei essa empresa no Brasil. Mas esse vínculo com a China você tem também. Sim. Já há muito tempo atrás. Isso, daí eu ia nessas empresas, né, que vendia dinossauro, então lá, quem não sabe, eles te levam, te faz um banquete, né? Nada contra, tem gente que gosta, e eu comia um pouco de tudo, mas o meu estômago não aceitava bem, não, eu sofria bastante. Tem muita coisa boa, depois com a última ida minha, com o Ivan, sushi, queira não, a China, não, o peixe lá é maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, tem muitos locais que a comida é mais parecida com a gente. O lado asiático eu sofria um pouquinho ali, talvez mais psicológico, não sabia o que estava comendo, enfim. Tinha vergonha de perguntar, então era muita comida diversificada. Mas a China, sem dúvida, fui algumas vezes, fez parte aí do seu passado, do seu trabalho e também do meu. Que, aliás, Doni, uma coisa super interessante que eu falei e falo até hoje para as pessoas que eu tenho o prazer de bater papo, conhecer e tudo mais, o poder do futebol. Eu acho que ninguém tem noção, aqui não seja os jogadores, do poder que o futebol exerce sobre as pessoas. E eu falo por isso pelo seguinte, eu já trabalhei com outros segmentos, já trabalhei inclusive trabalhei na Apex Brasil, com a agência de promoção das exportações brasileiras, que trabalha com todos os segmentos da economia brasileira, para promover, para estimular. Eu nunca tive, nunca fui tão bem recebido ou tão facilmente recebido por autoridades de primeira grandeza. Eu falo autoridades, falo presidentes de países, falo chefes de Estado, primeiro-ministros, ministros dos esportes, dos países, como quando eu mexi com futebol. Até então, eu participei de algumas missões presidenciais, mas compunha a comitiva da missão presidencial, era mais um. Né? Quando eu comecei a trabalhar com futebol, impressionante o impacto. E isso eu estou falando de África.
se você for fazer uma analogia, se você for pegar hoje, o futebol ele tem tanto poder que na África, por exemplo, só as pessoas de muito poder que têm o seu próprio time. Então são bancos, ou são organizações financeiras, ou são várias instituições que têm o poder financeiro nas mãos para criar seu próprio time de futebol. Se você for para a extrema Ásia, por exemplo, Japão, as grandes corporações têm. Né? China, hoje os grandes empresários, a China que agora virou né, um país, apesar de ser comunismo, apesar de ser socialista, mas é capitalista, hoje os grandes empresários têm seus times de futebol. Você vai para a Rússia, aí já é Estado que, juntamente com seus parceiros ali, tem os times de futebol. Europa, as grandes corporações. A América do Sul, clube associativo. A América do Norte são os grandes empresários que também têm os seus times de futebol. Mas isso acaba se tornando uma coisa tão poderosa que todos os lugares que eu iria, que eu ia viajar para promover o Olé na época, eu era recebido de braços abertos, principalmente pelo pessoal da imigração, que ali está um termômetro muito grande do que é o país. E eu lembro até hoje, Doni, quando eu fui para a Inglaterra, e eu fui encontrar um pessoal lá que tinha interesse de fazer uma parceria com o Olé na época. E quando eu cheguei na imigração, o oficial de imigração falou, mas o que você veio fazer aqui? Claro, brasileiro e tal, o que você veio fazer aqui? Olha, eu trabalho num projeto de formação profissional de futebol, a gente forma jogadores do mundo inteiro e a gente veio fazer uma parceria com um clube aqui, da Inglaterra. Ele falou, eu posso ver qual clube que é? Claro, e eu sempre tinha um catálogo, as coisas, e acabei mostrando para ele. Ele falou, poxa, abriu um sorriso, e olha que um oficial inglês abriu um sorriso e falar, bem-vindo e venha melhorar o nosso futebol, é uma coisa praticamente rara. Difícil. Né? Se um inglês falar isso para um brasileiro, então, para você ver o impacto, o poder. E o futebol ele exerce um soft power, que a gente fala, né, na diplomacia, que é uma diplomacia branca e super poderosa. Então não tem... se você for pegar qualquer lugar do mundo hoje, você é uma celebridade. Você consegue chegar... Hoje eu sou pedreiro. Não, pedreiro, mas uma celebridade. Pedreiro, celebridade. Você chega a lugares que eu, como empresário, não chegaria nunca. Sim, esse é o impacto, é o poder do futebol. Que eu falo para as pessoas que desde quando eu comecei a trabalhar com futebol, eu já era apaixonado por futebol. Mas o poder e o encantamento que o futebol exerce nas pessoas é algo que só nós que vivemos, e você como jogador, e eu humildemente como um projeto de formação profissional, falo, meu Deus, nada se compara. Nada. Absolutamente paixão, né? Nada. É paixão. É uma paixão mundial. Porque mexe com paixão. Mexe com paixão. Idolatria. Você muda de religião, mas não muda de time de futebol. Você muda de mulher, mas não muda de time de futebol. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Tá com você, é aquilo. É um brilho diferente que todas as pessoas sentem, enfim. E abre portas, realmente. Eu acho que tem um lado a beleza e tem o lado da abertura de portas, o lado da clareza. Eu acho que te traz... aquela pessoa acaba ficando muito íntima sua. Sem dúvida. Então, assim, é um segmento que acaba trazendo realmente muita coisa boa no meio que acaba girando. É incrível. Incrível. Bom, e aí as pessoas falam que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, se enganam, porque caiu. Ou seja, era para a gente ter sido sócios em Ribeirão Preto, num projeto de formação. Com futebol. Talvez é um grande atacante. Mas tudo bem. Há controvérsias, né? Vamos lá. Sendo os próximos capítulos, né? E a gente acabou nos tornando sócios em Orlando, na cidade mundial do entretenimento. A terra do Mickey. Vamos frisar. Terra dos sonhos, onde os sonhos se tornam realidade. Sem dúvida. E nossa vontade e sonho de fazer alguma coisa juntos um dia se tornou realidade na cidade dos sonhos. Desde o dia que eu te procurei para falar. Muito boa. História muito boa. Aliás, por favor. Eu não vou contar. Não, por favor. Um outro dia. Outro dia. Desde o dia que eu te procurei, falei, doutor, essa outra história vem outro dia. Que é mais longa. Nosso tempo já acabou faz tempo. O marketing está aqui atrás sinalizando. Parece o nosso marketing de coração, Hiro. Tá parecendo um guarda de trânsito aqui atrás. Parabéns pro marketing nosso, é espetacular. Enfim,
Desde o dia que eu cheguei em você, falei, doutor, eu já faço um pouco no Brasil, mas tinha interesse em procurar pessoas, já que você está aqui há um bom tempo, você lembra esse dia, com o mercado imobiliário, construção, que eu já faço e fiz um pouco no Brasil, foi quando nós iniciamos essa conversa. Exatamente. E aí partiu falar de negócios e falar do que se concretizou hoje com muito trabalho. A partir dali se apresentou o Werner, que é nosso sócio hoje, enfim, uma longa história. Partiu da D32, onde desde o primeiro dia, isso é muito interessante, desde o primeiro dia, não só o nosso bolso, mas a empresa foi criada pensando no bolso de muita gente. Sem dúvida. Que necessitava, muitos amigos, atletas, estão de camisa aqui atrás. E começou ali, onde começou a D32, que um dia nós podemos entrar em detalhe, mas... Que, aliás, é uma coisa interessante, porque é da necessidade, né? E o Doni sempre falava, poxa, a gente tem que criar algo que as pessoas se sintam seguras, sintam orgulho de investir o dinheiro. Sem dúvida. Porque não é uma coisa fácil. De maneira alguma. Você gerir o dinheiro das pessoas, gerir o patrimônio, quer dizer, investimento não é uma coisa fácil, mas é brilhante, é gostoso, é gratificante. Se for feito de uma forma planejada, profissional, bem gerida com responsabilidade. Com segurança, né? Acho que veio daí, né? Nosso mercado foi, e será sempre um mercado imobiliário de construção, como somos incorporadora, uma construtora, fazemos vendas, hoje lançando um fundo em breve. Partiu dali. O que é seguro? Seguro é investir na bolsa. Depende. Eu invisto na bolsa, eu mesmo faço os meus papéis, mas eu tenho a minha direção, que eu sei aonde eu posso chegar, onde eu não posso. É o lado que eu estou arriscando mais, onde não está. E a D32 nós viemos com o propósito de ser seguro. Por quê? Porque começamos com os atletas. Um atleta hoje, ele já conquistou um excelente patrimônio. Ele não tem que arriscar mais, ele tem que manter o que ele tem, com uma boa rentabilidade e com muita segurança. Perfeito. Foi o nosso começo, é isso aí. É o nosso propósito de empresa hoje, são os nossos números hoje, vamos encurtar, porque o marketing seria tá aqui bom atrás. Também falar, né? Eu acho que elucidar o que está no nosso pipeline. Né? O que a D32 tem agora, né? do atual para o futuro bem próximo aí. Sim, nós crescemos muito com responsabilidade e segurança, sempre planejando 2 anos de vida. A D32, quem está com nós sabe, quem é próximo sabe. E o mais interessante para finalizar, e os próximos episódios aí, nós vamos falar um pouco mais da D32, mas hoje, com muito orgulho, falar que nós temos na lousa 2.000 unidades. 2.000 unidades sendo entregues, outras em construções, vários projetos em aprovações, mas temos hoje aproximadamente 2.000 unidades que, você pegar um VGV disso, estamos falando de 250 milhões de dólares. Então, assim, com muito orgulho hoje, com muita responsabilidade. Que em reais ultrapassa a barreira de 1 bi. Quer dizer, muito é louvável, é impactante, importante. Sim. E sempre lembrando, uma hora nós vamos contar a nossa equipe. Não sou eu. O eu aqui não existe. Não existe. O eu não existe. É uma equipe. Sem dúvida. São grandes profissionais envolvidos, mas hoje sim, com números altos, mas com responsabilidade. Não temos nenhum projeto na lousa para 5 anos. São projetos curtos, valores de venda baixo e com giro grande, um giro rápido, complexo para aluguéis, enfim. Na próxima nós vamos falar um pouco mais, vamos se aprofundando até para passar um pouco para aqueles que queiram saber um pouco mais, né, doutor? É isso aí. E eu acho que, finalizando também, trazendo toda essa experiência D32, eu acho que é uma fusão dessa experiência que eu tive de vida, que o Werner tem de vida e que o Doni tem de vida da parte pessoal e profissional. Então, da parte profissional dele, a gente está conseguindo, com toda essa fusão, montar uma equipe de primeira. E eu acho que é importante a gente falar da nossa equipe D32, que foi escolhida a dedo. Cada integrante dessa equipe foi escolhido a dedo. Né? De forma bem criteriosa. Nós vamos vir falando, né? Mas nós vamos começar contando as histórias do começo. Porque no começo... Próximo, tinha até uma vassourinha no carro, quando nós fazíamos flip para economizar. Mas e hoje, tem muita história boa. Com parceiros, né? Funcionários, mas parceiros da nossa equipe, que tem salários absurdamente altíssimos versus
uma D32 de quando começou. Então, Nossa. assim, temos uma equipe excepcional. Temos. Sou orgulhoso hoje de entrar no site lá, d32invest.com e ver a nossa empresa. Muito feliz com isso. Mas vamos acabar. Muito obrigado. Acho que é um prazer estar passando um pouco do nosso dia a dia, da nossa história, né? Mas é o primeiro bate-papo de muitos, né? É o primeiro. É o primeiro. Então, sigam a gente, mantenham-se tuned e até a próxima. Próximas histórias virão. Espero que a próxima, o marketing, né? Coloque uma aguinha para nós, né, doutor? Tô brincando. Mínimo. São outros parceiros nossos que nós vamos falar deles também no futuro. Bom, aliás, eu tinha um capítulo longo para falar do nosso marketing, por si só. Bom, que pelo primeiro dia está de parabéns. Realmente. Muito bom. Que está mudando a imagem da D32. Obrigado. Obrigado.